Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo 7. Amém? Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Obrigado, Sandro. Êxodo 13, 17. Amém? Êxodo capítulo 13, verso 17. Vamos ler? Amém? O texto também vai ser projetado, caso você queira acompanhar. Muito bem. Nesse momento, sua atenção, seu coração esteja voltado para a palavra de Deus. A palavra diz assim: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Amém? Faraó deixou o povo ir, e Deus não deixou o povo ir pela terra dos filisteus, pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse um caminho mais perto, para que eles, não vendo a guerra, se arrependessem e quisessem voltar ao Egito. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Tua presença. E agora vamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos traga a revelação, o entendimento, a clareza. Ministra, Senhor, aos nossos corações. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja diga amém. Irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre o tema do nosso ano, não é? Qual o tema do nosso ano? Quem lembra? A cola está ali do lado direito, né? O ano da aceleração. Diga, o ano da aceleração. Amém? Nós começamos esse ano debaixo de uma palavra profética, que esse ano, né, Gabriel, seria o ano da aceleração. Gabriel comprou a sua casa, não é, Gabriel? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Acelerou, né, Gabriel? Não só a casa, mas também a porta de emprego na prefeitura, professor de educação física. Irmãos, quantos testemunhos lindos nós ouvimos esse ano de 2022. Vários testemunhos. E nós estamos crendo que é um ano de velocidade. Aceleração fala de adiantar processos, fala de encurtar distâncias, não é? E nós começamos esse ano debaixo dessa palavra, e verdadeiramente temos visto muitas bênçãos de Deus na vida dos nossos irmãos. Mas eu quero dizer para você que o nosso ano só está começando. Como assim, pastor? É porque estamos na metade do ano. Amém? Você crê nisso, irmãos? Então traga a sua memória como se fosse no início do ano. Fala, Senhor, esta palavra ainda está de pé na minha vida. Eu vou viver o ano da aceleração. Ainda tem muita coisa para acontecer. Amém, meus irmãos? Todavia, quando nós falamos de aceleração, o que deixamos muito claro nessas palavras que pregamos no início do ano, que inclusive está no YouTube, a aceleração não somos nós que fazemos. Não somos nós que aceleramos. Podemos, às vezes, ter pessoas ansiosas. Então, pastor, o tempo da aceleração. Então eu vou acelerar. Então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer algo para encurtar esse tempo. Então, não. Não somos nós que aceleramos. É Deus que acelera o tempo. Ele que tem esse poder, Ele que tem essa capacidade. A nossa parte é nos posicionarmos em fé e acreditar na palavra de Deus. A nossa parte é tomar posse. Deus é que dá, nós recebemos. Amém? E essa posição de fé, como eu tenho falado, é a posição do descanso. É a posição onde você entrega, confia, descansa. E quando você descansa, não tem ansiedade. Não tendo ansiedade, o tempo não demora a passar. O tempo passa rápido. E quando você menos espera, é surpreendido pelo agir de Deus, pelo agir de Deus, pelo favor de Deus. Mas Deus vai acelerar o processo na nossa vida. Nós estamos debaixo dessa palavra. Amém, meus irmãos? Quando nós entregamos o volante da nossa vida nas mãos de Deus, quando nós entregamos a direção da nossa vida nas mãos de Deus, Deus pisa no acelerador. Porque não adianta nada a gente estar com o volante na direção errada. Se acelerar, vai
acelerar para o caminho errado. Sim ou não, meus irmãos? Então, se nós quisermos viver esse tempo de aceleração, nosso volante da nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Amém? E como nós temos falado aqui, quando você está dentro da vontade de Deus, quando você está dentro do propósito de Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Amém, meus irmãos? Quando Deus quer agir, ninguém pode nos parar. Ou seja, se Deus é o nosso acelerador, quem será o nosso freio? Diga para a pessoa que está ao seu lado: se Deus é o teu acelerador, amém? Ninguém pode te frear, aleluia. Se Deus é meu acelerador, quem será o meu freio? Glória a Deus. Quem crê nessa palavra, diga aleluia, amém? Só que o mesmo Deus que pode acelerar, Ele também pode frear. O mesmo Deus que tem poder para apertar o pé no acelerador e fazer o carro avançar, Ele também pode tirar o pé do acelerador e botar o pé no freio. Pode ou não pode, meus irmãos? Deus pode dar 3 respostas: sim, não ou espere. Amém? Em alguns momentos, Deus, para o nosso próprio bem, não vai atender a nossa oração. Não é o momento, não é a hora. Em alguma vez, o próprio Deus pode fazer as coisas desacelerarem. Quem compreende isso? E se nós quisermos viver ainda um ano de aceleração, um tempo de aceleração, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para te preparar para o que está por vir. Quem está compreendendo? Quem quer continuar ouvindo a palavra, diga glória a Deus. Então, se eu pudesse falar, se Deus é o nosso acelerador, quem será o nosso freio? Então posso inverter e também falar, se Deus é o nosso freio, quem é que vai acelerar? É verdade ou não é? Ele está com o volante, está com os pedais. Então, existem aqui 2 situações na Bíblia que é claro e nítido que Deus desacelera o processo. 2, existem outros, mas eu quero falar de 2 aqui. Na verdade eu preparei 3, não vai dar tempo, porque no primeiro culto não deu para falar dos 3, deu para falar dos 2, né? Então pelo menos as 2 situações eu quero passar para você na Bíblia, onde Deus desacelera o processo. 2 situações que Deus coloca o pé no freio. E a primeira situação está exatamente no texto que nós lemos. Êxodo capítulo 13, versículo 17, nos conta a história do povo de Israel na ocasião da sua saída do Egito. Faraó deixa o povo ir, você conhece a história. O povo de Israel por 430 anos viveu escravo no Egito. Deus levanta Moisés como libertador daquele povo. O povo então sai do Egito e eles saem acelerados, sim ou não? Eles saem com pressa, porque eles deixaram para trás o tempo de escravidão e vão sair logo antes que Faraó mude de ideia. Então, meu irmão, perna para quem te quero e vamos embora. E quando eles saem do Egito, eles veem um caminho. Moisés, o líder, conduzindo o povo, e o povo atrás fala, vamos pegar esse caminho, Moisés. Vamos pegar esse caminho aqui. E eles saem do Egito e se deparam com um caminho que a Bíblia chama o caminho dos filisteus. Diga, caminho dos filisteus. Era o caminho mais rápido, era o caminho mais curto, pela lógica deles seria o melhor caminho para tomar e chegar no destino deles. Mas Deus fala assim, não, Moisés, não, eu não quero que vocês peguem esse caminho, desacelera um pouco aí, tira o pé do acelerador, deixa eu frear um pouco vocês. Eu quero que vocês sigam no caminho do deserto, eu quero que vocês deem a volta no caminho do deserto. Vai demorar um pouco mais, não vai ser tão rápido quanto você espera, mas pelo menos vocês vão chegar ao seu objetivo. E vocês não vão ver a guerra, porque os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E eles poderiam ali ameaçá-los e o povo ficar com medo e voltar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, Deus coloca o povo pelo caminho mais longo.
mais longo. Então essa é uma situação que Deus desacelera. E pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Aí nós temos que entender algo. Obrigado, Sandro. Temos que entender algo. Esse caminho dos filisteus, essa terra dos filisteus, esse caminho dos filisteus tem um significado espiritual. Que o Espírito Santo ministra o teu coração através dessa palavra hoje em nome de Jesus. Hoje você vai entender por que as coisas desaceleraram na sua vida. Hoje Deus vai te mostrar por que as coisas precisaram dar uma parada. Posso ouvir um glória a Deus? Que o Espírito Santo ministre seu coração. O que significa caminho dos filisteus? A palavra filisteus, no hebraico, aquele povo filisteu, você tem uma ideia, gigante Golias era filisteu. A palavra filisteu significa aquele que se revolve no pó. A palavra filisteu significa aquele que é empoeirado, ele se move no pó, ele se revolve no pó. Isso é o significado de filisteu. E nos arremete à ideia de uma serpente. Amém? A serpente que se move no pó. E quando nós falamos em pó, a Bíblia fala de 2 pó na Bíblia. A Bíblia fala de 2 pó. Na Bíblia tem 2 pó. Logo no livro do Gênesis. Primeiro que o homem foi feito do pó da terra. Amém? No início ali nós vemos esses 2 pó. O pó da terra. Então, ou seja, a constituição humana, o nosso corpo, né, foi feito do pó da terra. Mas depois que Adão e Eva comem do fruto proibido, tentado pela serpente, qual é a sentença que Deus dá à serpente? A partir de hoje você vai se arrastar sobre o pó, e do teu ventre vai se arrastar sobre a terra, e você vai comer desse pó. Quem compreende? Então vai somando as peças, para a gente juntar esse quebra-cabeça. Filisteus, aquele que se rasteja e se revolve no pó. Pó, criação do homem, e após o pecado, se torna alimento para a serpente. Amém? Então quando a gente junta tudo isso, o que a gente aprende? Que após o pecado, a nossa carne, os pecados que cometemos, a vida na carne que possamos viver, se torna alimento para a serpente. E quando falamos de carne, falamos de corpo e alma, porque o espírito do homem morreu após o pecado. Amém? Só sobrou corpo e alma, ou seja, o homem viveu de acordo com os seus desejos, suas vontades, suas emoções e os instintos naturais do seu corpo, do jeito que o diabo gosta. Tanto é que Caim, quando tem ciúme do irmão Abel, Deus fala para Caim em Gênesis capítulo 4, 7, Deus diz o seguinte: Caim, o pecado já está à sua porta, sobre ti e sobre o seu desejo compete dominá-lo. Ou seja, Caim, o desejo da sua alma, se você não dominá-lo, vai te levar ao pecado. E uma vez pecando, esse pecado se tornará alimento para a serpente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, eu pensava que o pecado era uma coisa assim comum. Eu pensava que o pecado era um deslize. Eu pensava que os pensamentos pecaminosos eram inofensivos. Eu pensava que é um deslize. Não pense nisso, porque a Bíblia leva muito a sério o que é pecado. E aqui diz que pecado é alimento para a serpente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Alimento é energia. Quando você se alimenta, você tem energia, sim ou não? Quando você come, você está dando energia para o seu corpo, sim ou não, meus irmãos? Você está em pé aqui porque você comeu. E se você dá alimento para a serpente, para o diabo e para os demônios, você está dando energia para eles agirem na sua vida. E uma vez se alimentando, ele cresce. Pecado alimentado, ele cresce, sim ou não? Tanto é que em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o que, meus irmãos? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama o que? Diabo e Satanás, o sedutor de todo. Então veja, como que ele seduz as pessoas? Através desse desejo, da tentação, das coisas do mundo. Amém? E veja, a serpente que no Éden era algo pequeno, no Apocalipse transformou em quê? Um dragão. Cresceu, não é? Por que o dragão cresceu? Se alimentou. O mundo é uma grande fazenda,
E as pessoas são a comida para o diabo, do qual ele se alimenta. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é sério ou não é, minha gente? Estou falando do caminho dos filisteus. Então veja, pastor, o que isso significa? Se aplica para a minha vida. Quando Deus olha para você e para mim, e vê que a nossa carne está muito acelerada, que não queremos ouvir a voz do Espírito, não queremos fazer a vontade do Espírito, mas queremos fazer a vontade do próprio corpo, da própria alma, dos próprios instintos, dos próprios prazeres, Deus põe um pé no freio e fala assim: para. Porque com a velocidade com que você está, vivendo como você está, o final vai ser destruição e vai ser morte. Há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é destruição e morte. Então o pecado, ele se torna alimento para a serpente, dá energia para ele. Por exemplo, preste atenção no que eu vou falar agora aqui, irmão, isso é muito sério. Desejo. Deus diz para Caim: o teu desejo, você tem que dominá-lo, porque senão ele vai te dominar. Amém? Todos nós temos desejo, você tem, todos temos. Nós temos que dominá-lo. E hoje nós só podemos dominá-lo porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque Ele está no controle da nossa vida. Antes nós não poderíamos, mas ainda assim podemos rejeitá-lo e fazer a nossa própria vontade. Agora, um desejo é energia. Quando você tem um desejo muito forte, uma vontade muito forte, você faz, sim ou não? Porque aquilo é energia. Quando um casal, por exemplo, um moço e uma moça, um rapaz e uma jovem e um rapaz, tem um desejo um pelo outro, e eles derem lugar àquele desejo, o final vai ser pecado, vai ser fornicação. E aquilo vai ser o quê? Força para demônios agirem na vida desse casal. Se um homem ou uma mulher não vigiarem com relação a pensamentos, vão dar lugar ao adultério. E o adultério, uma vez pensado, ele vai ser concebido e vai dar força para os demônios, para o diabo agirem naquele relacionamento. Quem está entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Por isso que, presta atenção, quando dois seres humanos do mesmo gênero, masculino, têm desejo um pelo outro, irmãos, é algo muito forte. Se já é forte entre um homem e uma mulher, entre seres do mesmo sexo, a ponto de uni-los num caminho antinatural, tem que ser um desejo muito forte, uma força muito grande, para conceber a ideia dessa unidade. Quem está entendendo? Isso é o pecado. E dando essa força muito grande, essa energia muito grande, o demônio que atua por trás disso também é muito forte. Por isso que é muito difícil uma pessoa que seguiu esse caminho antinatural fazer o caminho de volta. Mas aquilo que é difícil e impossível para o homem não é impossível para Deus. Respeitamos, não ofendemos quem segue esse caminho. Cada um tem a sua verdade, cada um escolhe o seu caminho. Nós não impomos a verdade, nós expomos a verdade para quem quer ouvir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas cada um tem a sua verdade, nós ficamos com a verdade do Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Convivo com pessoas, tenho pessoas que optam por esse caminho. As respeito, como você também deve as respeitar. Amém, meus irmãos? Nós não temos que impor nada para ninguém, nem desrespeitar ninguém. Eu estou aqui apenas expondo a verdade do Evangelho e mostrando para você como que funciona nos bastidores do mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas eu não sou da fornicação, eu não sou do adultério, eu não sou da pornografia, e eu não sou desse caminho antinatural. Beleza. Mas e os sentimentos e os pensamentos que povoam a mente e o coração, como ódio, como ira, como rebeldia, como desobediência, como traição, mentira, desonra, inveja, cobiça, mágoa? Tudo isso é alimento para a serpente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Por isso que Deus muitas vezes desacelera o processo na nossa vida, para a gente avaliar e ver que nível de carne
nós estamos, que tipo de carne nós estamos alimentando. Amém, meus irmãos? Por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vamos ler juntos bem forte essa palavra, 1, 2, 3 e... Porque Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir e julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Então veja, essa palavra hoje, ela está entrando como uma espada no seu coração, e está fazendo uma separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e está fazendo você entender e concluir que tem pensamentos e intenções e propósitos e desejos no seu coração que não são da vontade de Deus, e que precisam, à luz da palavra, serem deixados e falar do Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso de Ti, Senhor, eu não quero continuar no caminho do filisteu, eu não quero continuar no caminho da carne. Amém, meus irmãos? Então por que Deus desacelera processos? Para nos levar a viver no Espírito e não dependermos da nossa carne. Amém? Segunda situação que Deus trabalha para parar e desacelerar processos, para nós acelerarmos depois. Amém? É igual aqui, alguém pensa assim, pastor, mas eu estou recuando. Não, você não está recuando, Deus está te puxando para trás, mas para te impulsionar para frente. Essa aparente pausa, essa aparente parada, é para te impulsionar para um outro nível. É igual uma flecha, né? Estica para trás, mas ele avança para frente. Diga glória a Deus. Então eu falei do caminho dos filisteus. A segunda situação, e aqui eu encerro, está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Vamos ler a palavra. 1 Samuel capítulo 13 e o verso 19. A palavra diz assim: quantos acharam? Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Então preste atenção, em Israel, povo de Deus, não havia o quê? Ferreiros. O que são ferreiros? Aqueles que trabalham com ferro. E apareceu de novo ali os filisteus. Eles aparecem, eles dizem assim, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas e os machados e as foices. As armas naquela época eram enxadas, machados e foices. Tinham espadas e escudos também, mas Israel usava aquelas armas, e eram de ferro. Amém, meus irmãos? Porque eles precisavam amolar, e quem amolava eram ferreiros. Mas eles não tinham ferreiros em Israel, eles tinham que descer. Olha lá o próximo, aos filisteus. Pode passar para mim o próximo, por favor. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata, ou seja, eles iam lá nos próprios filisteus para amolar as armas, cara. Olha que loucura, e ainda pagavam por isso. Para amolar os fios das lâminas das enxadas, 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhados. Muito bem, por que os israelitas iam aos filisteus para amolar as armas? Porque eles não tinham a tecnologia para isso. De acordo com a história, quem estudou história sabe que a história passa por 3 períodos ali basicamente, né? A idade da pedra, a idade do bronze e a idade do ferro. Amém? A evolução tecnológica começa, o homem primeiro usando a pedra, lascando pedra e fazendo uma lança. Depois eles vão descobrir como fazer o bronze, que já é um material mais firme. Mas depois da evolução tecnológica chega ao ferro. O ferro é um material mais duro do que o bronze. Se uma pessoa guerrear com a outra, uma espada de bronze e uma espada de ferro, a espada de ferro corta a espada de bronze no meio. Israel dominava só o bronze, mas ele não dominava o ferro, ele não tinha tecnologia. Então ele tinha que ir aos filisteus para quê? Para amolar as suas armas. Amém, meus irmãos? Filisteus aqui representam o mundo. Amém? Representam, como eu falei aqui, o caminho do mundo.
Se nós observarmos hoje, repare que a tecnologia do mundo é muito avançada, sim ou não? É só olhar os mega shows que acontecem. Compara com os eventos evangélicos. Os mega shows que acontecem lá fora, é tudo muito mais sofisticado, não é? Mega sons, mega painéis, mega tecnologia. É como se nós fôssemos o povo de Israel que não dominasse tanta tecnologia. Mas podemos usar a tecnologia. A tecnologia em si, ela é neutra. Por que neutra? Ela pode ser usada tanto para o bem, quanto para o mal. Sim ou não? Hoje nós usamos, por exemplo, a tecnologia da transmissão online de um culto. Internet, YouTube, Instagram, Facebook e tantas mídias sociais, agora rádio que nós temos online e site, são ferramentas dos filisteus. Mas nós a usamos para pregar o evangelho. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Você também, o que isso aqui ensina para a gente? Presta atenção, meus irmãos. Você também, que está me ouvindo aqui agora, você também tem ferramentas. Tem ferramentas de trabalho. Amém? Talvez o seu dom, o seu talento, a sua capacidade, a sua técnica, né? É uma ferramenta de trabalho. Você trabalha em algum setor, em alguma área, e você usa ferramentas. Amém? Mas o que isso ensina para a gente? Eu posso usar as ferramentas dos filisteus, mas não posso depender dessas ferramentas, e nem fazer dessas ferramentas o segredo da minha vitória e da minha capacidade para conquistar coisas. Porque a minha capacidade vem de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia, pastor? Juízes capítulo 15. Juízes conta a história de Sansão, um período anterior a esse que nós lemos. E Sansão era um dos juízes, e na época os filisteus já dominavam o ferro. A Bíblia diz que Sansão derrotou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Um dia Sansão se viu ali aprisionado pelos próprios judeus que levaram para os filisteus, e eles soltou as amarras. Olha o que diz Juízes capítulo 15, versículo 9. Vamos ver isso para você entender. O que era uma queixada de jumento, minha gente? Um jumento morto, cavalo. Ele pegou o queixo daquele jumento, aquele pedaço de cadáver, ele pegou aquele osso, e com uma queixada de jumento, ele destruiu 1000 filisteus armados de ferro até o dente. E está pensando que naquela época tinha crime de guerra? Se o outro tivesse desarmado, eles não queriam nem saber, eles degolavam e matavam mesmo. Mas olha o que diz Juízes capítulo 15, versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: porque embora andemos na carne, não é isso. Coloca lá, Juízes capítulo 15, versículo 9. O que aconteceu aí? Juízes capítulo 15. Muito bem. Então os filisteus subiram e acamparam-se em Judá, espalhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? E responderam, agiliza por favor: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? E ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você e entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. A força de Sansão, o poder de Sansão tinha um segredo: o Espírito do Senhor.
Tem gente que pensa que Sansão era forte e musculoso. Tem gente que pensa que Sansão era igual o Hulk. Ele era um homem franzino, normal, como qualquer outro. Tanto é que se ele fosse musculoso, seria fácil saber que a força dele estava nos músculos. Mas a força dele não estava no exterior, estava lá dentro. Era o Espírito Santo que vinha sobre ele. E ele arrebentou aquelas cordas como fios de linho queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, lembra do queixo do jumento? Pegou ali, imagina com os dentes ainda, porque o queixo do jumento era aquela mandíbula, não é? Com aqueles dentes cravados, ainda estava com dente. Imagina Sansão, pegando ali aquela queixada de jumento. E ainda fresca, que pegou na mão e com ela matou. Ele matou, gente. Quantos homens? 1000 homens, que tinham tecnologia do ferro, que tinham capacidade extrema para a época. Um pedaço de cadáver na mão de um homem matou 15, mataram 1000 homens. Sabe o que eu quero dizer para você que essa palavra nos ensina? Você pode usar a maior tecnologia do mundo, pode ter às suas mãos os maiores recursos do mundo, pode ter tudo à sua disposição, se não tiver a unção do Espírito Santo, se não tiver a presença do Espírito Santo, se não tiver o poder do Espírito Santo, se não tiver o favor de Deus na sua vida, nada adianta, nada serve. O que faz a diferença na nossa vida é a unção. O que faz a nossa vida acelerar não é a indicação de um ou de outro, não é a capacidade de um ou de outro. O que acelera é a unção, é a presença do Espírito Santo na tua vida. E escuta o que eu vou te falar. Não confie em técnicas, não confia naquilo que você pode fazer, não confia naquilo que você acha que sabe, confia naquele que tudo pode, que tudo é, que tudo tem, que tudo é, aquele que escolhe os que não são para confundir os que são, aqueles que escolhem os que não têm para confundir os que têm, aqueles que escolhem aqueles que estão lá atrás escondidos e coloca na frente do exército para destruir um grande gigante. Eu quero dizer para você, confia no Senhor, confia nele de todo o seu coração. As coisas estão paradas na tua vida, as coisas estão desaceleradas na sua vida, é porque você não está dependendo de Deus, não está dependendo do Espírito Santo, não está colocando Deus em primeiro lugar. O que tem ido em primeiro lugar é a carne, é o desejo, é a vontade própria, é a sua própria força. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: assim como eu fiz com Sansão, eu vou fazer com você também. Assim como eu fiz com os meus servos, eu vou fazer com você também. Confia no Senhor de todo o teu coração, Provérbios capítulo 5, e diz: não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço, mas bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É simples assim, ou depende ou não depende, ou confia na própria força, ou faz da força de Deus o teu braço. É desse jeito, não tem meio termo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Lá no futuro você não vai dizer: fui eu que fiz, foi eu que consegui, foi minha capacidade, foi minha. Não, não, não. No final a glória vai ser dele, a honra vai ser dele. Foi ele que te colocou, foi ele que te levantou, foi ele que abriu a porta, foi ele que te colocou lá dentro daquele lugar. O que conta é a unção que quebra o jugo. Você sabe, irmãos, nós usamos tecnologia. Pensa numa pessoa que é fã da tecnologia. Nossa igreja tem tudo que você imagina de tecnologia. Mas o segredo do crescimento da nossa igreja não está na tecnologia. O dia que eu falar aqui que a nossa igreja está crescendo por causa do YouTube, o dia que eu falar que a nossa igreja está crescendo por causa do Instagram, o dia que eu falar para você que a nossa igreja está ganhando gente por causa da tecnologia, eu estou tirando a glória de Deus. O que faz a diferença aqui é a unção. Quantas igrejas durante tantos anos não tinham YouTube, não tinha tecnologia, não tinha Instagram, não tinha nada, e ganhava gente para Jesus, e batizava gente para Jesus, e fazia a diferença onde estava plantando, não tinha nada disso. O que adianta ter painel de LED? O que adianta ter show? O que adianta ter lâmpada? O que adianta ter instrumentos de última tecnologia, de última geração, se não tem unção, se não tem glória, se não tem presença? Foram homens pescadores, agricultores simples, mas cheios do Espírito Santo, que colocaram o mundo de cabeça para baixo, que transtornaram o mundo. É isso que faz a diferença.
É isso que nós temos que entender. Agora pega isso tudo e aplica na tua vida. Pega isso tudo e joga para você, seu coração. Quem você confia? Em que você confia? Deus te deu uma pausa, uma parada para mostrar para você que é dele, que você tem que depender, é nele que você tem que confiar. Você sabe, vamos fazer obras aqui. Em breve teremos um espaço para 500 pessoas. Um elevador aqui. Amém? A gente nunca teve nada disso. A escada está ali hoje. Você que está vindo pela primeira vez, família querida, a nossa entrada não era ali não, sempre foi lá atrás. Você passava aqui no corredor lateral, dava de cara com uma churrasqueira enorme. Subiu uma escadinha simples. Depois olhava a escadaria da Penha lá em cima. Meu Deus, tem que subir lá em cima ainda. A escada de Jacó, né? E subia, chegava aqui, participava do culto. Quando terminava o culto e descia, era um aglomerado aqui na escada, porque a saída era pequenininha, apertadinha. Então você ficava ali, descendo a escada, pensando, meu Deus, se pegar fogo aqui, para onde eu vou correr? Pulo por aqui, pulo para lá. Um visitante que vem pela primeira vez aqui, que vinha pela primeira vez aqui, não fica por causa da beleza, nem pela formosura, porque temos tecnologia, ou porque não temos. É por causa da unção, da presença, da glória de Deus e do poder de Deus, que vai além de mim, além das minhas capacidades, porque é Ele que faz. Ninguém olha para aquele quadro de disjuntores, que está sem tampa já tem 10 anos, ninguém repara se está feio, se tem fio pendurado. A gente se acostuma com as coisas, né? Também tem isso também. Mas nessa reforma vai ser tudo de primeiro, em nome de Jesus. Mas o que não pode faltar é a glória de Deus, é a unção de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus. Quem pode dar um forte glória a Deus? Um aplauso ao Senhor Jesus por isso. Aleluia, aleluia. Por que nós, muitas vezes, não aceleramos mais como deveríamos? Porque Deus não deixa. Por que não deixa? Porque estamos no caminho dos filisteus, que é o caminho da carne, do desejo próprio, da vontade própria, entende? Do pó. E porque estamos confiando nas armas dos filisteus e não estamos dependendo mais do Espírito Santo. Aí eu termino lendo 2 Coríntios 10, 2, 4, que diz assim: agora sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado, quando estiver com vocês, servindo daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como andássemos segundo a carne. Próximo. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Vamos ler juntos bem forte, 2, 3 e... Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. As nossas armas não são carnais, são espirituais. E que armas são essas? Jejum, oração, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, a dependência do Espírito Santo. Mas para andar com essas armas e viver no caminho do Espírito, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo, negar o próprio eu, o próprio ego, a própria vontade, e seguir o Senhor Jesus. E falar como o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se prepare para um tempo de aceleração poderosíssimo na sua vida. Se prepare para o que Deus vai fazer ainda nesse segundo semestre, porque coisas grandes estão vindo por aí. O que não aconteceu no primeiro semestre foi só uma pausa, para Deus vai te lançar agora com esse entendimento do que é depender de Deus e viver na vida no Espírito, tendo Cristo vivendo dentro de você. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar.